Vamos discutir uma questão que eu acho que você tem analisado também, mais aqui no Terra a Terra. Uma incógnita, né, de que estados ricos como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo ainda não entrou nisso, felizmente, onde grande parte do nosso PIB é gerado, né? O Rio de Janeiro com petróleo, enfim, esses sejam os estados mais quebrados do Brasil. Quer dizer, o que aconteceu na tua visão? Olha, quer dizer, eu conheço mais a questão, eu acho que a questão previdenciária é um aspecto, e acho também que o fato, quer dizer, do Brasil ter desandado também deu uma contribuição, quer dizer, importante nisso. Quer dizer, receita tributária, né, ela tende a ser procíclica. Quando a economia cresce, a receita tributária tende a crescer mais que proporcionalmente. Quando a economia cai, a receita tributária tende a cair mais proporcionalmente, porque o empresário vai preferir pagar seus funcionários, se precisar, e atrasa a previdência, atrasa o pagamento de impostos para ver isso mais na frente, né? O pequeno empresário vai querer manter o filho na determinada escola que ele está pagando, né? E pode também estar retardando. E o governo federal ele tem como emitir moeda, ele tem como emitir títulos, quer dizer, ele tem como enfrentar com mais facilidade uma realidade adversa como essa e como a gente está vivendo desde 2015, né? Se a gente pegar esses estados, principalmente Rio e Rio Grande do Sul, é onde os problemas previdenciários são mais graves, né? Acho também que a gente precisa discutir a questão do Pacto Federativo. Eu acho que, mesmo com todas as tarefas que o governo federal tem, quer dizer, eu acho que houve um exagero do ponto de vista do juro, né? Se a gente pegar o Zé Serra, Delfim, Bresser Pereira, eles falam que, ao contrário da gente ser leniente com a inflação, talvez tenha até sido exagerado. O setor financeiro tem um peso muito grande e há um pânico no Brasil com a inflação, porque a gente viveu a inflação muito alta, então talvez a gente tenha exagerado. A gente tem a taxa de juros alta, os dados mostram que ano passado o principal gasto foi com a questão financeira, a rolagem da dívida, né? Mas, enfim, mas os governos estaduais, eu acho que a questão tributária federativa tem que ser discutida. No caso do Rio de Janeiro, com toda clareza, Vidor, porque o governo federal arrecadou no estado do Rio de Janeiro, ano passado, em torno de 150 bilhões de reais. E devolveu para os estados e municípios, contando os royalties, 25 bilhões. É um percentual parecido com o de São Paulo, mas São Paulo tem uma estrutura tributária muito mais densa, né? Então ele se vira melhor mesmo. É lógica geral de você arrecadar nos estados mais ricos para entregar para os mais pobres, ela está correta. Mas eu acho que isso tem que ser rediscutido e pensado, né? Uma coisa de Minas Gerais talvez tenha impactado, e no Rio impacta também, porque são estados em que produtos primários, as chamadas commodities, têm um peso importante. E a Lei Candir, ela criou uma lógica, a lógica dela é o seguinte: não vamos exportar imposto para exportações de produtos primários, o que está certo, e o governo Fernando Henrique tinha dificuldade também com a questão da divisa externa e a fragilidade externa. Mas havia na lei uma definição de que o governo federal iria reembolsar, isso nunca reembolsou, né? Então, quando a gente pega o Rio de Janeiro, segundo a Fundação de Pesquisa do Pará, tem gente que acha que esse número está exagerado, mesmo se for menor, mas pelo número deles já existe uma dívida do governo federal com o Rio de Janeiro em torno de 60 bilhões, né? Então, eu acho que precisa, quer dizer, eu acho que tem um problema de receita dos estados, seja pela crise, seja por uma discussão da questão do Pacto Federativo, que cada parte tende a ficar com isso, que foi agravado pela crise, né? E no Rio de Janeiro, a gente tem um problema de receita. Eu acho que a crise no Rio de Janeiro é mais de receita do que de despesa. As pessoas ficam vendo que teve de roubalheira, e eu sempre falei que o Rio de Janeiro tinha uma lógica política de máfia, que tinha até dificuldade ao falar sobre isso, né? E alguns diziam que eu era pessimista, mas vamos tentar talvez focar mais no Rio. Então eu acho que tem um problema que é o seguinte: o governo federal arrecada muito no Rio e devolve pouco.
O Rio de Janeiro ele tem a receita de royalties, mas quando o petróleo é exportado, tem a Lei Candir, a gente não recebe, não pode cobrar o ICMS e o governo federal não devolve nada como estava previsto na lei. E tem uma particularidade que é o ICMS sobre a extração de petróleo quando é vendido no mercado interno, porque aí é cobrado no destino e não na origem. Então, o Rio de Janeiro ele tem claramente um problema fiscal que passa por rediscutir essas legislações e passa também pelo Estado do Rio de Janeiro aumentar a sua estrutura produtiva.